Vamos receber agora Tavares Rijo na Praça da Alegria. Olá. Olá. Boa tarde. Já boa tarde. Hoje vamos falar de um tema que nos apoquenta porque todos nós somos peões. Alguns podemos ser automobilistas, até outros viajarem mais de carro do que propriamente passearem nas ruas ou única e exclusivamente fazerem parte das suas vidas, até em alguns locais próximos, mas o convívio com os automóveis, o convívio com as estradas é inevitável nos tempos que correm. Muito poucos serão aqueles que não têm de, por exemplo, atravessar uma passadeira. Acontece, porém, que os números não são muito abonatórios para quem anda nas estradas. Nos primeiros 3 meses deste ano, houve 248 feridos graves devido a atropelamentos e 2.646 feridos ligeiros. São números que assustam. No primeiro semestre deste ano, morreram 56 pessoas por atropelamento. Estes são números que têm vindo a diminuir, mas que preocupam as autoridades. Em novembro de 2007, Filipa Borges, de 57 anos, e Neuza Rocha, de 20, foram 2 vítimas mortais de atropelamento quando atravessavam uma passadeira no Terreiro do Paço. Rufina Rocha, mãe de Neuza, que também foi atingida pelo veículo que ia em excesso de velocidade, sofreu graves lesões no braço e na perna direita, que ainda hoje a impedem de trabalhar. 3 anos envolvidos, a condutora do carro que vitimou estas 3 mulheres, Maria Paula Dias, foi condenada a 3 anos de prisão efetiva, recorreu da sentença e o caso tem-se arrastado até aos dias de hoje. Em julgamento, a acusada alegou que o carro ganhou vida própria após um despiste que não conseguiu justificar. Aos 32 anos, João Garcia adormeceu ao volante, despistou-se e atropelou em Inglaterra um soldado inglês veterano do Afeganistão. Ao jornal Diário de Notícias, o dono da empresa para a qual conduzia um caminhão de carga afirmou ter dito para ele descansar entre as viagens, mas a esposa tem uma versão diferente. Também ao mesmo jornal, Céu Garcia confessou que o marido estava sem dormir e que o obrigaram a cumprir um horário que não contemplava o descanso. O certo é que desde 26 de setembro que João Garcia está detido numa prisão inglesa, sem dinheiro nem apoio do empresário a quem prestava o serviço. Espera ser ouvido a 20 de dezembro. Este ano, no dia 22 de outubro, mais um atropelamento fatal encheu as páginas dos jornais. Na Avenida da Índia, um condutor atropelou mortalmente um cidadão mexicano de 34 anos e fugiu sem prestar assistência. No local ficou registada a matrícula do veículo, que foi identificada pela PSP. Na altura, a pessoa que habitualmente conduzia o carro declarou que este tinha sido roubado na noite do acidente e que foi localizado nas Caldas da Rainha. Estes são apenas alguns exemplos daquilo que acontece diariamente nas estradas portuguesas. Conheça agora os comentários deste tema na rúbrica Juízes pela Cidadania. Para tal era necessário que o juiz Rui Rangel aqui estivesse. O juiz Rui Rangel está com um pequeno problema de saúde, não pôde deslocar-se até aos nossos estúdios, por isso contamos com o apoio do Tavares Rijo para enquadrarmos este assunto que só em 2009 terá proporcionado a morte a 130 peões. Eu acho que esta questão se divide em 2 aspectos. O aspecto cívico, o desleixo, a falta de zelo na condução. 2, a falta de cuidado de alguns peões. Começas por onde quiseres. Dada a falta do Dr. Rui Rangel, que eu daqui cumprimento e a quem desejo rápidas melhoras, acho que fizeste a melhor introdução possível porque lançaste já os temas fortes a debate. Antes do mais, parece-me que há um grave problema de consciência cívica. E ele existe da parte dos condutores e também da parte dos peões. Há várias razões que justificam esta calamidade de acidentes com consequências extremamente gravosas para muita gente e devemos pensar que a maioria deles ocorre nas cidades, nos grandes centros urbanos. E ocorre por razões várias. Primeiro, pela falta de perícia e de consciência de quem conduz, que não percebe que traz na mão um instrumento que pode ser mortífero. Pode ser uma arma. E que usa indiscriminadamente, pensando que está sempre numa pista de corridas, o que não é verdade. Por outro lado, há um sem número de passadeiras colocadas nos sítios menos próprios.
E outras que faltam, não é? Sim, outras faltarão, mas há muitas que estão colocadas em sítio que são autênticas ratoeiras. Concretamente a seguir a curvas, onde há vias largas e onde se entra normalmente em velocidades excessivas para o local onde está, e onde as pessoas, por si, depois não tomam as devidas precauções. Entendem que por estar na passadeira, que o trânsito deve parar todo na avenida porque eles vão a passar. E depois esta conflitualidade de mentalidades origina a que o mais fraco é normalmente o mais penalizado. É evidente que a isto acresce uma situação que às vezes me preocupa quando vejo um local de estacionamento onde em gíria se diz que caberia um caminhão-tire e um determinado condutor ou condutora não consegue meter um smart. E eu pergunto, que aulas de condução é que esta pessoa teve? A habilitação para a condução. Quem é que lhe fez o exame? Como é que esta pessoa foi lançada na estrada sem ter capacidade para estacionar um carro onde caberiam 3 ou 4? Isto preocupa-nos, porque ou a pessoa tem questões do foro psíquico ou nervoso que a impedem de reagir numa determinada situação e não estará em condições de andar num centro urbano a conduzir, ou então são cartas que aparecem em circunstâncias que nós não percebemos muito bem, porque se esta gente... capacidades motoras, se atingidas determinadas idades, perdem-se algumas faculdades e, no entanto, nós vemos aí alguns casos que são assustadores, não é? Oh Jorge, mas eu vejo em gente jovem e em gente idosa. Também. Vejo em Podemos mesmo casos. questionar uma avaliação psíquica e física de quem está a tirar uma carta de condução? Acho que é elementar. Sobretudo, física, em princípio há, porque é preciso apresentar um atestado médico e há ciclicamente. Agora, se funciona ou não funciona, o princípio está criado. Depois, não podemos criar aqui também a política da suspeição. Eu parto do princípio que as pessoas são todas sérias até prova em contrário. Mas tem que se averiguar, não? O que tem é que sancionar quem não o for. Tem de se criar medidas reguladoras de quem infringir as normas que estão estabelecidas seja penalizado por elas. Porque senão é um bocado a bagunça e toda a gente pode guiar, desde que tenha alguma capacidade económica, seja muito novo ou tenha mais idade. Uma coisa também que me admira agora é uns carrinhos que circulam aí, que tanto quanto me dizem não é necessário carta de condução, com gente extraordinariamente jovem, que está ainda em fase de formação de personalidade, e carros que não raras vezes passam por mim, que tenho um carro de gama média, e eles circulam nas cidades a uma velocidade que às vezes nem é permitida em... Bom, e a inversa também é verdadeira. Como sabes, alguns dos portugueses com menos habilitações, muitos deles analfabetos, que não tiraram a carta de condução exatamente por causa disso, estão também a comprar essas viaturas para poderem conduzir e já têm uma idade bastante avançada e lá está, a sua capacidade motora é muito baixa e muitas vezes estão também eles em dificuldades para conseguirem conduzir aqueles pequenos veículos. Nós fomos à casa da sobrevivente daquele atropelamento no Terreiro do Paço, em Lisboa. Está a Serenela Andrade ao pé da senhora Rufina Rocha. E, Serenela, nós não vamos fazer muito mais introduções do que aquelas que já foram expostas sobre este atropelamento. Esta senhora ainda está emocionalmente bastante abalada. Muitíssimo, Jorge e Sónia, é verdade. Eu estou com a dona Rufina Rocha, conforme disseste muito bem, que há 3 anos atrás, no Terreiro do Paço, ia para o trabalho, eram 5h30 da manhã, e estava na passadeira, e no momento em que ia atravessar, juntamente com uma pessoa amiga e com a filha, diz que de repente já não viu mais nada. Foi assim, dona Rufina? Foi assim que tudo aconteceu? Foi. Estava na passadeira, e de repente... Acho que não tem passadeira naquele sítio, tem um semáforo, né? Mas estava verde, de qualquer maneira, para os peões. Estava verde, não estava nenhum carro a passar. Era na saída de barco, toda a gente a correr, cada um para o seu lado, para atravessar a estrada. Primeiro, como a minha filha não estava muito habituada, teve cá há pouco tempo. Vocês tinham chegado de Cabo Verde há 7 meses. Só ela. Eu já tive cá há mais tempo. Portanto, a sua filha Neuza tinha chegado há 7 meses, apenas a Neuza? Sim, a Neuza há 7 meses. Depois segurei ela na mão para atravessar a outra faixa da estrada. De repente, eu ouvi só um grito dela. O resto não sei de nada.
Alex, tivemos há pouco também já a falar, a Neuza, naquele dia, infelizmente, perdeu a vida, com apenas 20 anos. A sua mãe, a Rufina, ficou incapacitada de poder trabalhar, porque tem ainda as duas pernas, custa-lhe a andar, eu reparei quando cheguei aqui, um braço, portanto, de repente, viu a sua vida completamente destruída. Foi isso que aconteceu? Foi. A minha vontade era de estar a trabalhar, porque eu não gosto de estar parado. Eu ando sempre a trabalhar. Lá na minha terra, eu fazia muitas coisas, porque eu sou comerciante lá. Eu não parava em casa. Era a Neuza que tomava conta de tudo. Negócios, casas, animais, essas coisas tudo. Ela que estava pequenininho, anda no jardim. De repente, eu ouvi que meu marido está cá doente. Eu vim cá buscar, né? Quando eu vi ele, já tinha 10 meses, já perdi passagem, né? Prefiro ficar. E o que é que fazia cá, Rufina? O que é que fazia cá? Eu trabalhava no restaurante, depois mandaram-me embora. Procurei trabalho de limpeza. E era isso que fazia naquela altura? Era. Trabalho de manhã, de 6 às 8, numa firma. Depois saio entre as 9, saio às 2 ou às 3. Isso nessa altura, porque agora teve que deixar de trabalhar. E quem cuida de si neste momento é o seu filho Alex. Alex, como é que a mãe ficou depois disso? Assim como está, né? Eu é que faço tudo, praticamente. Estou a estudar. E sim. Com apenas 20 anos, não é? Sim, né? Era para... já devia ter acabado, mas com o que ela passou, também... Não é fácil. Serenela, tu estás a ouvir-nos? É muito complicado. Estou a ouvir-te muito bem, sim, Jorge. Serenela, era também importante sabermos em que passo está o processo no tribunal, se essa senhora já foi indemnizada, se há alguma novidade que nos possam revelar acerca desta segunda fase desta tragédia. Claro que sim. Vamos, portanto, passar um bocadinho mais à frente. Nunca chegou a conhecer a senhora que vos atropelou, mas gostaríamos de saber em que fase está o processo agora, se já tiveram direito a alguma indemnização. Como é que está o processo neste momento? Não sei. Já foram indemnizados? Já. Há muito tempo? Acho que já tem um ano, não sei. Eu às vezes não lembro das coisas. Se não posso o meu filho, estou lixada. Alex, posso pedir que se chegue mais junto de mim? Há quanto tempo é que tiveram a indemnização? Eu falando nessas coisas, não me lembro. Quando a senhora foi julgado, ela não estava cá. Foi para aí os meses antes do julgamento. Posso saber qual foi essa quantia? Que eu sei que certamente não irá nunca pagar a vida de ninguém. Isso não digo por causa das pessoas. Não digo. Claro, estão no vosso direito. Sabem, pelo menos no que diz respeito à senhora que atropelou a Neuza e a sua mãe e mais a outra amiga, o que é que neste momento aguarda? Se o processo está a desenrolar-se ou não? Sabem alguma coisa sobre isso? Não, praticamente nada. Nada. Dona Rufina, sabe alguma coisa sobre esse processo? Nada? Não sei nada. Não interessa saber? Às vezes interessa-me, às vezes não me interessa. O que é que pensa em relação ao que aconteceu? Muitas coisas. Não tem explicação. O que é que lhe passa pela cabeça?
Mesmo em relação, se calhar, à pessoa que vos atropelou, há algum sentimento? Não. Serenela, podes perguntar à Dona Rufina se gostava de ouvir um pedido de desculpa? Gostava que essa senhora vos pedisse desculpa pelo que fez. De ouvir um pedido de desculpas. É tarde demais. Agora, para pedir desculpa, é tarde demais. É melhor ficarmos assim. Prefere não conhecer essa senhora? Prefere não a ver? Ou prefere que um dia ela venha ter consigo e que falem as duas? Não vale a pena. De momento, eu esperava, né? Porque eu recordo algumas coisas no Hospital de Barreiro. Mas na Lisboa não recordo de nada. Do que é que se lembra dessa altura? Eu só lembro da minha filha e do Alex também, que estava ao pé de mim, eu não sabia se estava ou não. Às vezes eu lembro do Alex, eu digo assim, o meu filho está lá sozinho, a passar fome. Não há mãe, não há pai. A minha mãe faleceu, é que toma conta deles. Agora não tem a minha mãe, meu pai está a emigrar. Mas esperava que essa senhora vos fosse ver nessa altura? Eu gostaria de ver, ao menos, se a senhora não aparecia, ela tem uma família, né? Mãe, ou pai, ou irmão, ou irmã, seja quem for. Eu gostaria de ver a presença dela, pelo menos no hospital ou no cemitério. Mas acha que agora já não merece a pena, conforme disse há pouco? É tarde demais, é muito tarde. Este boneco guarda consigo a da Neuza? É. Quando tenho esse boneco ao pé de mim, eu vejo ela. Às vezes eu sinto dor nos braços, no ombro, nos pés, o meu pé fica inchado. Eu seguro esse boneco na mão aí, parece que é a Neuza que eu tenho na mão, né? Eu fiquei um bocadinho mais aliviada. Dona Rufina, muito obrigada por nos ter recebido aqui em sua casa. Porque realmente, Jorge e Sónia, segundo nos disse agora, esta é uma dor muito, muito grande e diz-nos que agora um pedido de desculpas seria tarde demais. É muito natural que, passado tanto tempo sem um contacto, se crie esse distanciamento e que dificilmente se possam aceitar quaisquer justificações. Muito obrigado, Serenela. Um beijinho para a Rufina e também para o seu filho. Obrigada, um beijinho para vocês também. Tentativa de reabilitação das suas vidas. Isto que estamos a ver, ou isto que acabámos de ver, é apenas um reflexo daquilo que deve suceder com a grande maioria das famílias que perdem os seus entes, não só em atropelamentos, como também em acidentes provocados por outros. Não é? Sim, isto é um drama. Muita gente poderá entender que foi até cansativa esta entrevista, mas eu entendo que não. Os silêncios desta família devem nos levar a pensar e a ponderar um pouco para que todos façamos uma introspecção e um exame de consciência, porque têm acontecido muitos acidentes perfeitamente evitáveis, mas muitos outros, às vezes, dizem os que têm fé, por milagre não acontecem, dado o tipo de conduta que quer automobilista, quer peões, têm quando circulam na rua. Muitas vezes os peões pensam que têm para-choques quando passam nas passadeiras sem olhar, quer seja para um sentido, quer para outro. E não ganha consciência que ele é sempre o elo mais fraco. Pois, e muitas vezes o que sucede a seguir é bem pior para o peão do que aquilo que ele possa imaginar, do que aquele momento de orgulho em que se julga que por passar uma passadeira... Se esgota em segundos. Se esgota em segundos. Fora os casos em que vemos muitos peões a atravessar fora de passadeiras, quando tem uma passadeira a 5 metros ou 10 de metros de distância. distância. É um problema de civismo, Sónia. É um problema de civismo. E aí há muito para investir. E o investimento deve-se fazer logo de pequenino nas escolas primárias. Claro que sim.